Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tainá aqui do Cartas de Tarot, trazendo conselhos e direcionamento para vocês através das cartas. Me desculpem, ontem não consegui vir de novo, né? Mas foi quinta-feira, dia de Júpiter, então propício para tudo que é material, riquezas, prosperidade, abundância, abertura de caminhos. E hoje estou vindo, é sexta-feira, dia de Vênus, dia propício para amor, relacionamentos, toda a questão assim emocional, sentimental. Então, por isso que eu trago, né, 4 opções de baralhos para vocês escolherem de acordo com esse tema. Claro que todas as leituras elas são atemporais, tá? O dia, né, a energia do dia, ele é só para trazer um tema, um norteio aqui pra gente, tá bom? E claro, também são tiragens coletivas, então nem 100% pode ressoar com vocês, tá bom? Então, sem muita delonga, para quem escolheu primeiro ouvir o recado, né, de abundância, de prosperidade, finanças, né, área profissional e estudos, aqui temos essa primeira opção, que é o baralho de Osho, e essa segunda opção, que é o baralho de Thoth, ou de Crowley, tá? Então, vamos começar com o primeiro montinho. Quais são os conselhos para a sua área profissional, área de estudos, abertura de caminho, conselhos financeiros? Pessoal, muito obrigada, tá? Pelas inscrições, as curtidas, os comentários, por compartilharem, tá? Esse conteúdo também com pessoas que vocês acham que vão gostar e também pelos feedbacks que vocês têm me dado, tem me feito muito feliz. Boa! Então, para quem escolheu, deixa eu diagramar melhor aqui, gente. Para quem escolheu o primeiro montinho, como melhorar, tá, os seus caminhos financeiros? Silêncio. Se calando, gente, não revelem os seus planos, as suas vontades, sem antes elas se concretizarem. Porque infelizmente tem gente, sim, que não vai estar muito feliz, né, com o seu novo momento, com os seus novos caminhos, né, as coisas que vocês têm vontades. Então, assim, é no silenciar que você vai encontrar as respostas também, tá, para o seu momento, algumas ideias, algumas soluções, né, de como fazer, como seguir, né, como lidar com a situação, vindo através de processo criativo, vindo através, assim, de novas elucidações, tá, para os seus caminhos. Através do silêncio mesmo, tá? Então, assim, antes de se concretizar, não saiam falando para as pessoas, tá bom? Porque isso pede para você ficar orientado, focado no seu propósito, tá? Então, assim, é o que eu tava falando, não é bom a gente ficar também dando muito poder, né? Assim, essa pessoa tem inveja, essa pessoa não sei o quê. As pessoas têm inveja? Tem. Mas quanto mais a gente dá trela, poder para essas pessoas, mais infelizmente elas têm poder sobre nós, tá? Então fiquem sim orientados com o seu propósito. Silenciem para vocês encontrarem essas respostas dentro de vocês, tá? Sobre os seus caminhos, como seguir. Mas sigam focados nesse propósito, tá? Pensem sim em melhorias, em estratégias, porque as oportunidades elas vêm. Apareceu aqui o As de Copas, tá? Por mais que seja um naipe voltado para as emoções, ele pede para a gente ir com a correnteza. Então, sim, ó, através do silêncio você vai sentir, tá? As respostas, as possibilidades chegando, tá? Para vocês. Mas foquem, sintam-se orientados com o 3 de ouros. E o 3 de ouros, né? Falando já do naipe material, né? Que é o elemento terra, ele traz para vocês essa parte de cooperação. Então, confiem, tá? Em vocês mesmos, em revelações que vocês possam ter da espiritualidade, ó. Aqui é a orientação, porque literalmente é uma figura de um anjo auxiliando aqui, ó, essa mulher. Então, vocês podem ter sim, tá? Revelações, sinais espirituais, que vocês estão sim no caminho certo ou como melhor seguir. E isso pede de vocês coragem, tá? Às vezes os novos caminhos, a gente não tem a certeza sobre eles, né? Tudo muito novo, então dá aquela sensação de insegurança, de instabilidade. Mas tenham coragem. Essa carta aqui, né, no tarô, ela é a carta da força, então ela pede sim, tá? Para vocês terem
força, mas não aquela força bruta, gente, aquela força da inteligência, da análise, da estratégia, tá? E para vocês acreditarem na sua própria capacidade. Aqui, ó, é uma flor que ela conseguiu florescer em meio a esse terreno que não tá tão fértil, né? Um terreno seco. Então, independente do que vocês estejam passando, a vida pede coragem, tá? Ó, silenciem e tenham coragem de seguir adiante, que vocês terão sucesso. Que maravilha, né? Fechar um jogo com essa mensagem realmente de confirmação de sucesso. O Seis de Paus, ele traz essa glória, ele traz esse reconhecimento, essa vitória no que vocês estão ambicionando, no que vocês estão empreitando, tá bom? Muito bem, pro montinho número 1, de prosperidade, caminhos, área profissional. Agora, montinho número 2. Quem escolheu aqui o tarô de Thoth? Preciso ver, na verdade, como que é a melhor pronúncia dele, tá, gente? Para quem gosta mais, assim, do ocultismo, de Aleister Crowley, ou também para quem gosta da Rosa Cruz, porque essa aqui, ó, é a cruz da Rosa Cruz. E o ocultismo, algumas pessoas podem ter um certo medo. Na verdade, os estudos do ocultismo é tudo que não está às claras, gente. É o que está oculto, tá? Não quer dizer que são ensinamentos ruins, ensinamentos pesados ou densos, tá? Estejam abertos para as coisas. Sem preconceito, sem implicância. A gente opinar sem saber, sem conhecer. O bom e o ruim existe em absolutamente tudo, tá? Em todas as religiões, em todas as pessoas também. Tem coisas que em mim não são boas, gente, assim como em vocês, os nossos defeitos, né? Aí as pessoas vêm e falam, ai, que defeitos. Sei lá porque senti de falando isso, mas abram as suas mentes para o novo, gente. Não fiquem fechados ou reativos com o que vocês não conhecem. Vamos nos aprofundar. Tá? Conhecimento é libertador, conhecimento é sempre bom. Puxa mais um aqui. Tá. Pro montinho número 2 de finanças, abertura de caminho. Vocês estão passando sim por um momento de decepção, gente. O 5 de copas. O 5 de copas, ele fala sobre uma decepção, sobre uma perda, sobre algo que está, ó, a palavra-chave, desapontando vocês. Eu falo, meus recados se repetem, quem tem me acompanhando nos outros vídeos, muito obrigada, tá? Mas assim, talvez você chegou assim num momento da sua vida, né, intelectual, sua vida profissional, que você tá descontente, tá? Com o que tá acontecendo. Pode ser um momento ruim, sim, por exemplo, na empresa, ou pode ser um momento ruim, assim, sei lá, na faculdade ou na pós-graduação, que você tá vendo que talvez alguma coisa aqui não esteja, né, muito legal ou ressoando até com você. Então, isso pede coragem também, ó, pra gente trocar um pouquinho, né, de pensamento. Veio aqui com a carta 11. É muito interessante que tanto a carta 11, falando dos arcanos maiores, tá no tarô, como o 8, tem tarôs que elas são trocadas, tá? E essa aqui, ela fala sobre a força também, por isso que eu tô até repetindo para vocês o recado do montinho número 1, para vocês terem coragem de mudar, tá? Nesse tarô ele fala lust, né, que é o pecado da luxúria, tá? Então, às vezes, o que você estava lá atrás tão apaixonado, tão entregue, que trouxe para você um pouco de desapontamento, de decepção. Ou, ao contrário, você precisa resgatar essa paixão pelo que você faz, tá? Conseguindo, né, fazer essa virada, gente, às vezes sim, voltar um pouquinho atrás para identificar realmente o que a gente gosta de fazer, onde a gente sente prazer, tá? Vocês entram aqui, ó, no universo, que é a melhor carta do tarô, o melhor arcano maior, ele é o que fecha, tá, a jornada dos arcanos maiores. A última carta é a carta 21, então vocês vão ter sim o universo, todas as coisas às suas mãos, vocês conseguindo, tá, ó, sair dessa energia aqui de decepção e encontrar novamente a sua paixão, o que move vocês vão sim, ó, se encontrar com tudo, na verdade, aí tudo vai fazer sentido. O universo é tudo, é vitória à sua mão, e é realmente um fechamento de um ciclo, tá? Vocês passando aqui pela carta, né, do mundo, do universo, vocês vão se sentir valorizados, aqui a palavra-chave, valor, no que vocês estão fazendo. Às vezes a gente precisa assim, né, ó, volto a dar aquele exemplo
do GPS que ele fica recalculando a rota. Às vezes a gente precisa, gente, dar um passo para trás, não é literalmente perder algo ou voltar atrás, né? No sentido assim de, nossa, já fui tão longe, eu tenho que voltar. Sim, às vezes sim, porque o caminho tão longe que você foi, às vezes não te agrega mais, não te faz feliz ou não faz mais sentido. Talvez esse caminho aqui não esteja mais trazendo também os resultados que você esperava, o ganho financeiro, enfim, tá? E até aqui, ó, na conjuntura, um embaixo do outro, para vocês identificarem o que não tá fazendo bem, para vocês voltarem a se sentir valorizados, tá? Esse aqui, ele é o 7 de paus. E o 7 de paus também, no tarô tradicional, é uma figura que ela tá ali em estado de defesa pelos seus ideais. Às vezes essa decepção, gente, pode até ter sido, né, ó, ressoando com outros recados, alguma escolha que você precisou fazer que não estava muito, ó, em alinhamento com os seus gostos, com as suas paixões, tá? Com o que te motiva. Às vezes foi uma questão financeira, você queria fazer um curso, por exemplo, que era muito mais caro, você optou por outro, ou foi uma questão, às vezes, familiar, pai, mãe, ali assim na nossa cabeça, assim, falando, ah, faz isso aqui, faz isso ali. Pai e mãe, gente, é o que eu falo, porque eu sou mãe, tá? A gente sempre orienta, a gente sempre tenta fazer o melhor por vocês, mas, claro, é sempre uma perspectiva nossa. No momento que a gente cresce, tem, assim, independência e o nosso próprio poder de pensamento, de saber de fato o que a gente quer para si, os conselhos são bons, mas sempre a gente tem que ouvir, ó, o nosso âmago, o que existe dentro de nós, para assim a gente chegar, tá? Nessa completude, nessa questão de autoconhecimento. Eu sei o que eu gosto, eu sei para onde ir. Por mais que pai, mãe, tio, vó falem, faça desse jeito, normalmente é um conselho sim, para o seu bem. Só que às vezes o nosso jeito é nosso, não é o seu. Então a gente tem que sim, sabe, que saber identificar. Então, é voltar naquela valorização e no estado de defesa, de reconhecimento, para você saber realmente o que é seu ou não. E como você faz isso? Eremita, voltando para dentro de si. Saiu, né, no outro jogo, abriu com a carta do silêncio, na verdade é a carta da lua. O quanto, sim, as pessoas às vezes acham ruim o isolamento, mas ele é muito benéfico quando em equilíbrio, para a gente se conhecer, a gente se silenciar, a gente entender o que a gente gosta, sabe? Assim, a nossa mente. O que realmente nos motiva, ó, aqui ó, as cartas, uma debaixo da outra, o que nos dá essa centelha, nessa faísca, essa paixão, o que a gente, né, gosta, tem dom, facilidade para fazer, e isso só nós mesmos conseguimos ver, temos a resposta. As pessoas de fora, elas às vezes podem ver sim qualidades, aptidões, que nós ainda não temos tanta confiança, né, em ver, só que ao mesmo tempo, nós temos sempre todas as respostas, então vocês precisam, né, entender, eu como indivíduo, o que eu gosto, pelo que eu tenho paixão, o que me motiva, o que eu quero defender para mim, o que eu quero colher para mim, para eu sair, ó, ir embora desse estado aqui de decepção. E a tendência em como fazer isso, independente se você seja um homem ou uma mulher, é ser cirúrgico. A rainha de espadas, ela é uma rainha muito resolutiva, muito direta, reta, objetiva. Uma das minhas rainhas favoritas. Por quê? Porque ela sabe o que ela quer. Claro, um cuidado que ela é muito cortante, ó. Nessa figura ela literalmente está cortando a cabeça de uma outra pessoa aqui, ó, nas mãos dela. Mas ela sabe, gente. Ela é uma figura que ela sai dessa energia de aceitar a opinião alheia. Claro que quando a opinião é construtiva é sempre muito benéfico, mas ela tá tão ali resoluta dentro dela que ela já sabe para onde ir, o que fazer, o que cortar. Ela já tem essas respostas, tá? E, por exemplo, assim, para as mulheres, como obviamente já são uma figura feminina, tragam à tona esse seu lado mais racional, sabe? Mais direcional. Para os homens, como, né, a gente tem uma energia assim oposta, né, de polo, de gênero oposto, entra em contato com as suas emoções mais de maneira racional. Às vezes, por exemplo, assim, você é um homem que você está numa área, no âmbito criativo, comunicação, música, filosofia, terapias, tá? Então desperte sim esse lado que transborda esses ideais, né? Esse dom artístico, só que com resolução, tá? Olhando para frente, tá bom? Então é isso de recadinho pro montinho número 2. Vamos agora falar de amor. Montinho número 1, para quem escolheu o tarô aqui das bruxinhas com gatinhos, ou, né, pela cor, o azul. A cor azul, ela transmite tranquilidade, serenidade. Então, vamos torcer e propagar amores tranquilos, gente. Amor que traz, sabe, turbulação e
tribulação não é bom. E antes, né, de esperar amor de fora, temos que ter amor dentro. Ninguém dá nada o que não tem. Amem-se para transbordar em amor. Aí, ó. Bom. Amor, sentimentos, para quem escolheu o montinho 1 desse tema, né? Vocês estão numa energia de lamentação, gente. Vocês ou a pessoa, tá? Absorvam, tá? Da tiragem que faz mais sentido para vocês, porque as tiragens podem estar espelhadas também. Às vezes a gente vem buscando tanta resposta, né, sobre o outro, que o outro faz o que deixa de fazer, que a gente esquece que a nossa primeira avaliação tem que vir de nós. Então é assim, saiam dessa energia de ó céus, ó vida, ó azar, ó, é literalmente um homem olhando para as taças, descontente, e outra pessoa ainda trazendo para ele. Então assim, pode ser que alguém esteja assim trazendo alguma coisa para você, e você tá tão focado em coisas do passado, ou coisas que você tá ali ruminando, sabe? Que ainda não estão bem resolvidas, que você não consegue nem ver o que essa nova pessoa tá trazendo aqui de bom para vocês, tá? Gente, passado é passado. Passado só serve para ensinamento, lição, aprendizado. Desapeguem, tá? Pode ser alguém aqui ainda sofrendo por algum ex. Ai, gente, ex é ex. Se fosse para ser atual, seria atual, não seria ex, tá bom? Por quê? Alguma pessoa pode vir aqui, tá, gente? Ou vocês estão pensando em fazer uma movimentação, mas assim, como o valete, né, ou o pajem de copas, ele vem muito emocionado, ainda muito imaturo. Então pode ser aquela pessoa cheia de energia, ai, que vem, que quer conversar um monte. Nossa, todo dia a gente se fala, mas aí depois, sei lá, dá aquela esfriada e você não entende, e fica nesse vai, nesse volta, sabe? Se é uma pessoa que é tão inconstante assim, será que ela representa constância? Ou ela tá alinhada com o que você busca para um relacionamento? Ou você, às vezes, tá sendo tão emocionadão, você tá tirando para todo lado, é sério que você tá fazendo isso com um monte de gente? Ai, melhore, né? Porque, ó, as de paus, inícios, muitas coisas também, ó, vindo. E voltando com o naipe de fogo, ele traz toda aquela chama, sabe? Aquela inspiração, aquela coisa realmente da energia de você criar algo, tá? Mas para você criar algo, ó, com, né, essas pessoas, falei no plural, né? Por causa aqui da emoção do pajem de copas. Ou com essa pessoa, assim, sem julgamentos, tá, gente? Se vocês querem ser um trisal, enfim, tá tudo bem, contanto que todo mundo se respeite, esteja de acordo e conheça, né, os envolvidos, as regras, tá tudo fine. Vocês têm que sair disso, de ó céus, ó vida, ó azar, essa birrinha, tá? Essa marra, sai dessa energia, gente, para as coisas fluírem. É muito engraçado que em tantos relacionamentos, não apenas afetivos, tá? Mas tem um jogo de poder, assim, de orgulho, de ego tão desnecessário que a gente mais se fere e fere os outros, tá? Por que que eu também falo isso? Vocês reconhecendo, vocês conseguirem soltar, melhorando, ó, a próxima carta vem o 7 de ouros. O 7 de ouros é, ó, você se dedicar, você começar o seu plantio, você ir realmente colocando, sabe, jogando jogando a semente nos terrenos para ir germinando. Então, vem coisas assim, tá, ó, através desse início do As de Paus, vem coisas assim, gente, vem coisas boas, tá? Vem coisas boas que vem seguido aqui, ó, da Imperatriz. A Imperatriz, ela transborda beleza, exuberância. E até, falando de amor, gente, para as mulheres, né, que sonham em ser mães, ó, vem, tá bom? Ó, é a figura de uma mulher grávida. Para as mulheres que não estão prontas ou não querem, cuidado, então, para não engravidarem, tá? Fica a dica, tá? Mas assim, para tudo isso acontecer, ó, é engraçado que assim, abre o jogo com uma energia de lamentação e fecha o jogo com uma energia de defesa. Por que vocês estão se perdendo tanto aqui? Será que realmente faz sentido isso tudo? Porque fecha o jogo, ó, com essa necessidade, ó, do 7 de paus de defesa. Por isso que eu tava falando aqui, né? Como as coisas se conversam, dessa necessidade de você ter a última palavra, você estar por cima das situações. Gente, isso não agrega. Quanto mais vocês ficarem nessas energias de lamentação, de passado ou de jogo de poder, menos vocês conseguem aproveitar essas coisas boas aqui, ó, dessas fases. Essa fase, ela tá no meio. Tenta eliminar, ó, isso aqui para vocês conseguirem curtir isso. Sim,
A energia do pajem, ó, vindo, trazendo, né, novas coisas, novas emoções, sensações, sentimentos por alguma outra pessoa, ó, uma pessoa artística, sabe? Às vezes através de conversa, vem aquele papo bom, inícios, ó, coisas finalmente acontecendo. É uma figura de uma bruxinha fazendo aqui, ó, as suas magias. Então, ó, as coisas surgindo, dando certo. Ou às vezes vocês precisam, né, sei lá, fazer, tipo, alguma limpeza, algum ritual, alguma magia de autoestima, alguma coisa assim, sabe? Para abrir também os seus caminhos amorosos, enfim. Pronto, finalmente as coisas virem, vocês começarem sim, mas tá vendo que é um processo também que pode ser lento, ao mesmo tempo que pode ser rápido, também pode ser lento, porque cada um, né, tem o seu tempo de conseguir ir virando as coisas e transformando as coisas, mas elas só se transformam quando se inicia algo e quando você se dedica para algo. Um relacionamento, ele se nutre de ambas as partes. Deem-se e recebam na mesma proporção, na medida do possível, tá? A conta, ela tem que ser positiva, gente, não pode ser negativa, tá bom? Então é isso para quem escolheu o montinho número 1. Para temas amorosos. Agora vamos para o montinho 2, quem escolheu aqui, ó, esse tarô dos gatinhos, ou foi pelo fundo, né, o preto, a borda aqui, né, esses elementos em amarelo. O amor, um relacionamento, gente, tem que trazer coisas boas, independente dos momentos que vocês passam, momentos ruins vêm, mas vocês têm que, sabe, se ajudar, ser uma dupla, né, um trio. Faço brincadeira, mas vocês que se entendam, né. Tem que fazer sentido, gente. É trabalho em equipe. Relacionamento não se faz sozinho. Se for pra, né, você se desgastar, fica sozinho. Ficar sozinho também não é ruim, gente. A gente se conhece tanto, a gente tem uma liberdade que, assim, não tem um relacionamento. Relacionamento é entrega, mas também é recebimento. E é ouvir, acolher, respeitar, né, a outra pessoa e você também ser, né? Ou você ser ouvido, ouvida, acolhido, acolhida, tá bom? Bom, vamos lá. Para quem escolheu o montinho 2, tá melhor, ó. Já começou com o 2 de paus. Falando do número 2, já é algo realmente assim, né? Trazendo essa sensação de dupla mesmo, de início de algo. E o 2 de paus, ele traz aqui, ó, o mundo às suas mãos. Então, independente do que você esteja começando, recomeçando, enfim, tá tudo ali nas suas mãos realmente. Então, você tem esse poder de dar início, de conseguir levar, sabe, a relação mais adiante, com coisas, sabe, que sejam boas para vocês, com visão, olhando para frente, tá? Pensando em viajar, fazer alguma coisa juntos, tá? Seguido aqui do Rei de Espadas, você pode ser essa figura masculina, né? Ou a mulher que precisa, né? Resgatar um pouquinho esse lado mais racional, enfim. A gente às vezes pode se perder um pouco ali, né? Na paixão, na emoção, em querer agradar demais ou querer ser muito agradado. É que eu falo equilíbrio. Por que eu falo isso? Porque o Rei de Espadas, ele também, falando do naipe de espadas, que é um naipe de ar, ele é muito voltado para o intelecto, para o cirúrgico, tá? Então, ou você é um homem sim, tá? Que seja, né? Que esteja nesse momento, nessa posição, sabe, mais analítica, ou para a mulher, ela talvez precise resgatar isso dela, ou, né, esteja atraindo, né, ou essa pessoa, né, tem essas características, o seu par, seja, né, essa figura masculina que ela é mais assim voltada para o racional, voltada para o assertivo das coisas, tá? Claro que o tudo assertivo, né? A pessoa que ela é muito elemento ar, ela tende a não ser muito afetuosa às vezes, pelo excesso de objetividade, tá? Então ela é muito resolutiva. Vocês estão, né, nesse início aqui, ó. Como eu falei, o 2 de paus, né? Já nessa conjuntura, talvez já estejam conversando com alguém que seja esse perfil aqui, esse homem, enfim, tá? Só que, cuidado, gente. Aqui com o 5 de paus, ele traz, no tarot tradicional, é uma briga, é um monte de gente ali brigando um com o outro. Então, assim, começa um jogo falando aqui da parceria de vocês, que as coisas realmente estão aqui, ó, literalmente as suas mãos. O mundo, né, as possibilidades estão aqui nas suas mãos. Só que se você entra numa energia muito resoluta ou muito fria, vai valer a pena? É o que eu tava falando, um relacionamento ele precisa de entrega e recebimento, gente. Vocês não podem, né, levar um relacionamento sozinho. O relacionamento não se faz só, tá? Então, 5 de paus, assim, tomem cuidado com brigas desnecessárias, com certas friezas, sabe?
com respostas assim meio ácidas, meio cortantes, sabe? Em algumas conversas de vocês, enfim. E nesse tarô, eu acho ele muito interessante do gatinho, ó, que fala até sobre, né? Parece que foi feita uma magia, alguma coisa assim. Cuidado, gente. Tem pessoas, por exemplo, que acham que tudo se resolve na magia. Ai, não tá bom, vou lá fazer alguma coisa. Eu acho que a magia ela tem que vir, né? Os nossos costumes, as nossas orações, sempre para nos ajudar, não para a gente ficar refém, dependente disso tudo. Lembre-se que magia não é milagre. Cadê a sua parcela de responsabilidade para as coisas, né, serem boas, para as coisas irem adiante, para as coisas funcionarem? Também não adianta a gente fazer aqui, né, as coisas. Ai, vou fazer uma amarração, vou fazer um amansamento, um adoçamento, sei lá, né? E a sua parcela aqui, por exemplo, também de comunicar para a pessoa que às vezes ela tá ali sem saber o que ela tá fazendo. É tão normal para ela ser assim, cortante, fria, objetiva, que ela não sabe que você tá incomodando, tá? Então, assim, verbalize, conversem, né, as coisas. Aqui embaixo, ó, é engraçado que esse jogo inteirinho, gente, veio com os casais, mas os casais complementares. Que interessante. Ó, rei de espadas, rei de copas. Aqui é um rei extremamente ó, resoluto. Aqui é um rei que transborda emoções, o rei emocionado, o rei afetuoso, né? E aqui, ó, uma do ladinho da outra, a rainha de ouros e a rainha de paus. Essa rainha aqui é a rainha que nutre, aqui é voltada ali para beleza, para segurança, para o conforto, para o ouro, né, gente? Para o material. É a rainha da abundância. Com a rainha de paus, que é a rainha dos ideais, sabe, das coisas rápidas, né? O ouro, ele é um naipe mais lento, quando o naipe de fogo, ele é o mais rápido, que vocês sabem o poder do fogo, ele esquenta, ele destrói também, sabe? Então, veio muito opostos complementares. Às vezes, vocês estão num relacionamento atraindo pessoas muito diferentes de vocês, e aí eu te pergunto, faz sentido você estar com uma pessoa tão diferente? Se vocês estão dispostos a trabalharem, a respeitarem bem as suas diferenças, beleza. Se não, gente, sinto muito. Aí eu vou ser aqui o rei de espadas com vocês, cirúrgica. Cai fora, meu. Se não tá bom, se não te faz bem essa parceria aqui, ó. Meu, não fiquem em situações nem lugares e não fiquem com pessoas que não te fazem bem, que são muito diferentes. Ah, eu gosto de pagode, fulano gosta de rock. Nenhum de vocês suporta estar nesses ambientes que são bons para vocês, vocês não servem um para o outro, tá? Mas enfim, voltando. De novo aqui, ó, com a rainha de ouros, é isso que eu já acabei de falar para vocês. É uma rainha que nutre, é uma rainha assim que gosta do conforto, da estabilidade. Às vezes aquela rainha, né, aquela pessoa, você é essa mulher ou você tem essa energia mais caseira, e às vezes a pessoa é toda festadura, você é diurna, a pessoa é noturna. Gente, vale a pena tanta diferença entre um e outro? As diferenças elas têm que vir também para somar, para agregar, não para dividir, afastar vocês. Com a aspiração aqui, ó, da rainha de paus, é um relacionamento, por exemplo, aqui, ó, isso também tá engraçado, um embaixo do outro. O ar, tá? Ele é tão leve, claro, também quanto o elemento fogo. Então aqui, por exemplo, ainda tá muito complementar, sabe? Aqui é um casal que faz sentido realmente. Aqui, não muito, sabe? Tá muito oposto. Então, assim, vejam, né? Como é uma tiragem coletiva, não dá para entender realmente em que momento vocês estão, se está espelhado ou não. Por isso que eu vou falando todas as possibilidades. Mas vejam realmente se faz sentido para vocês. Vocês têm que ser um casal realmente, ó, que se una, que as diferenças se complementem, tá? Não que distancie vocês. O fogo com a água, eles são opostos, se complementam também. Um meio que assim, anula o outro, gente. Então, assim, não estejam em relacionamentos para vocês se anularem. Se você é aquela pessoa que já tá, assim, não suportando coisas, né, da outra parte, também não seja um tirano, não seja aquela pessoa mala, aquela pessoa destrutiva, né, também. Não sejam assim, melhorem, tá? Que fecha aqui, ó, o jogo com essa figura do Rei de Copas, trazendo muitas emoções à tona, transbordando muito. Uma pessoa que transborda, muito emocionada, muito carente, grudenta, dá certo com uma pessoa extremamente liberal, uma pessoa extremamente livre, uma pessoa extremamente racional, cirúrgica. Não dá, gente, há muito choque. Uma pessoa caseira dá certo com uma pessoa ali, ó, festa duro, quer estar na balada, quer estar na rave, e você quer só estar sentadinha no seu sofá. Se vocês conseguirem conciliar essas coisas, legal. Se não, tchau, tchau.
Bom, gente, alguns recados são fáceis, outros não. Temos as nossas dedados no olho. Eu fui abrindo, eu falei, ai, abriu legal. E depois a gente vai lendo aqui, né? Falando, mais ou menos. Bom, é isso, gente. Esse é o recadinho para quem escolheu o número 2. Muito obrigada novamente por este vídeo. Eu fico por aqui e retorno em breve. Tchau!